Quando vocês olham pra tela que vocês veem o aplicativo, eu também só vejo aquilo ali. Eu vejo os menus que vocês não veem, né? Mas na essência, eu não vejo o que vocês estão vendo. Camille Ramos acabou de entrar também. Cadê Camille Ramos? Ah, Lara Camille. Ô, Lara, tu mandou mensagem pra mim agora, não foi, Lara? No privado? Larica? Lara, acabou de entrar. Professor, acho que ela não vai falar no microfone, não, que eu nunca vi. Você acabou de mandar mensagem pra mim no privado, não foi? Ó, Gabriel, como é o cara bonito, ó. Gabriel tá precisando de um sol, cara. Gabriel tá muito amarelo. Amarelo. Camille, então, você mandou as fotos do negócio lá, é só preencher o formulário, não precisa mandar pra mim não essas fotos, tá bom? Você preenche o formulário lá na internet e tá resolvido. Certo? Daqui a pouquinho eu respondo você no privado. Quando terminar a aula. Bora lá então, gente. Aí o que acontece? Quando eu boto essa telinha aqui, eu fico alt tab o tempo inteiro, né? Principalmente quando eu tô com uma tela só. Quando eu boto essa telinha aqui, eu vejo exatamente esse negocinho branco que vocês estão vendo. Eu não vejo mais nada. Aí eu não vejo o chat, não consigo ver nada. Esse papel aí que eu tô escrevendo. Ah, tá. E aí eu vou vendo esse povo que chega atrasado. Né? A amicíssima Clara. Eu vou ligar a câmera agora que ninguém vai me ver. Tô desperto. Só tem esperto nessa sala. Tô até vendo. Gente, quando Yuri e Daniel chegarem, vocês me dão um toque, viu? Se eles chegarem. Tá bom? Bora lá então. Eu vou começar a nossa aula. Como eu falei, a aula tem que ser rápida. Então eu não posso ficar muito tempo trocando uma ideia com vocês aqui não. Certo? A gente vai literalmente fechar o módulo. Vocês estão conseguindo fechar os módulos de vocês das outras disciplinas, gente? Sim. Massa. Mais ou menos. Mais ou menos? É que eu sou novato na parada e eu tenho que saber como é que anda esses módulos aí. Com alguns conteúdos eu vou acabar acelerando e outros... É bom fechar os módulos, mas tem uns que não dá pra fechar porque é muito pouca aula pra fechar. É isso, entendeu? Aqui a gente tem 3 aulas e eu considero pouca aula, porque a gente acaba conversando sobre bastante coisa. Mas hoje... Adolescência. Hoje a gente vai focar nisso daqui pra gente fechar esse conteúdo. Não é muita coisa, mas aí eu vou falar bastante, tá, gente? Eu vou perguntar algumas vezes, mas na essência a gente vai ter que, ó, falar, pra gente poder entender. Bom, o que é que vocês sabem sobre puberdade? E aí, o que é que vocês me trazem sobre esse tema? Nela. É horrível. Massa! A única coisa que eu sei é isso. Eu tô nela. A única coisa que eu sei E é que é ruim, muito ruim. Não é ruim não, gente. É diferente. Não, A gente tem as mudanças... não, você fala isso porque você já passou. Por isso eu tenho experiência. Agora que já passou é muito fácil. Deixa eu te falar uma coisa pra vocês, assim, a minha puberdade. Eu não sou um cara forte, ó. Se eu sou um cara magro, tá? Relativamente magro, gente fina, ó. A barriga aqui é porque... Sabe como é que é, né? Quando a gente vira pai, A cervejinha. Eu sou gente fina, tá vendo? chope. A cervejinha foi a melhor. Acontece que quando eu tinha a idade de vocês, eu era mais fino que meu dedo, cara. Sem noção disso, eu era extremamente fino. E mais engraçado ainda, eu era aquele cara magro, com os pernão, com pezão, com os bracinhos fininhos. Eu era todo desengonçado, mas aquela bagunça de ser humano. Oh, meu Deus. É uma bagunça. E por que isso? É puberdade. Simplesmente a gente começa a ter aquela fase de estirão do crescimento, onde os braços, as pernas acabam crescendo mais que o tronco no início, aí depois o tronco vai crescendo, onde os hormônios bagunçam tudo. A única coisa boa que eu tive da puberdade foi que eu não tive espinha. Tipo assim, quando eu tinha muita espinha no rosto, muita espinha, eu tinha uma. Não é onda, não. Nossa, esse é meu pior problema. Eu só tinha uma. Agora eu tinha o costume, o hábito, como... A espinha, ela vem por causa da oleosidade que vai aumentando no nosso corpo. E aí, quando a gente tá nesse processo hormonal, a oleosidade, ela é absurdamente alta. E isso que ferra a gente nesse processo, tá? Cadê João Vitor? João Vitor já tava, saiu e entrou de novo. Então, a gente passa por esse problema e aí a gente vai tendo essas características, sabe? Mas é uma fase. O chato é que é aquela fase que a gente, com a puberdade, a gente descobre a sexualidade, aí começa a achar os menininhos bonitos, começa a achar as menininhas bonitas,
Tá? Aí começa a ter aquelas mudanças do corpo, as meninas começam a ter os seus atributos sexuais secundários, né? Os peitos desenvolvendo, ganhando gordura nas pernas e na bunda, ficando com a característica. Os meninos começam a ver os pelos surgindo, aí vê aquela história da musculatura começar a aparecer. E aí buscar essas imagens pra gente, porque se vigora muito na imagem, né? A gente precisa ter a nossa imagem muito bem produzida para nós mesmos sermos aceitos, tá? E aí, na maioria das pessoas, a maioria dos adolescentes não vão passar por isso, cara. É uma bagunça. É uma bagunça de crescimento, é uma bagunça de acontecimentos. E aí a gente tem que entender que é uma mudança e que ela vai acontecer e vai passar, certo? Depois que passar, aí sim você vai ter um processo mais tranquilo da sua existência. Mas ela é um processo bacana, velho, é um processo diferente. Eu acho legal que vocês tenham a possibilidade, com os estudos que a gente fala, de ver, olha, eu tô passando por isso, como foi falado. Tu fala, isso aqui é o que tá acontecendo. Ah, rapaz, então aquilo ali foi por causa disso. Então vocês têm essa possibilidade de saber. E eu recomendo que vocês curtam esse momento. O bom ou o ruim, curtam, porque ele vai ser único e vai passar. E passa rápido, tá? Bora lá então. O que significa então a puberdade na adolescência? Além de ser tudo que vocês estão passando, ela tem algumas informações que a gente precisa acrescentar. Primeiramente, é um conjunto de mudanças fisiológicas, onde a gente tem a mudança da estrutura corporal, tem um crescimento, onde tem um aparecimento de pelos, aí vocês ficam com a barbinha. A minha barba é falha, viu, gente? Mas eu gosto dela. Começa a ter o crescimento de pelos, entre outras características. Ter pelo menos um pouquinho de bigode, eu não tenho nada. O meu é o contrário, eu não queria ter. Que bicho feio! Vai mudando, gente. Vocês têm noção, eu não me vejo sem barba. Eu acho minha barba um charme, inclusive, tá? Eu queria tirar, mas minha mãe não deixa. Aí, sua mãe não deixa não ainda? Maquiagem do homem. Não. Espere um pouquinho mais, porque na hora que você quer tirar, vai ter momentos que você só vai ter que tirar ela e é um saco. Fazer barbão, acho que foi por isso que eu deixei crescer, por preguiça. Tem que ficar fazendo. Certo? Então, basicamente, a gente tem essa primeira coisa aqui. Ele é um conjunto de mudanças fisiológicas que acontecem no nosso corpo, dizendo que nós estamos prontos para gerar descendentes. Ou seja, nós estamos prontos para se reproduzir. Além de todas essas características físicas da mudança estrutural do corpo, o próprio desenvolvimento do corpo da mulher é justamente para deixar o corpo pronto para poder ela parir uma criança. Além de todas essas características, a gente tem todo o desenvolvimento das gônadas sexuais, né? A galera tá chegando bastante atrasado aqui, viu? O Daniel tá chegando agora, 9h30, tá? Então, a gente tem todas essas características. Botei uma setinha aqui, ó. Temos crescimento de todas essas características que vão dando os conjuntos de informações que nós temos. Quando acontece? Olha, o processo da puberdade, ele é um pouquinho longo, certo? Agora, ele é longo assim, né? Ele pode acontecer numa faixa etária de tempo muito grande. Mas a essência da puberdade, ela acontece em 3 anos. Aquelas grandes mudanças, 3 anos já acontece tudo. Então, ela acontece basicamente entre os 10 e 20 anos de idade, tá? E, como eu falei para vocês, cada indivíduo tem o seu próprio ritmo. Ixi. Próprio ritmo. Ou seja, você pode ver que vocês têm colegas com 14 anos, enquanto você está lá com o seu 1,10 m, tem colegas com 14 anos que estão com 1,80 m. Tá? Eu mesmo eu cheguei no meu 1,80 m com uns 16 anos para 17. E aí, você acha estranho, porque você ainda tá mirradinho, enquanto você tá falando com o seu colega aí de 14 anos, os dois de 14 anos, enquanto um tá falando, e aí, como é que você tá? O outro já tá, tudo bem. Já tem a mudança da voz. Não, velho, eu adorei a imitação. O outro também Eu odeio odeio tá com forças a minha voz. Eu odeio muito minha voz. Aquela história, né, velho? Não dei sua voz não, cara. Inclusive, a voz que vocês ouvem não é a voz que sai da boca de vocês, viu? Vocês façam a gravação de áudio e ouçam. Como é? A voz que vocês... A gente fala, aí quando vai ouvir o áudio que a gente manda pra alguém, tá muito diferente. Se a voz tá diferente é porque você ouve de um jeito, só que a pessoa que te escuta ouve de outro. É isso. O som que você ouve é um som que ele é reverberado nos seus ossos da sua face. Tá? E o som que a pessoa ouve é o som que literalmente sai da sua boca. Então são sons diferentes.
tem pouquinhas diferenças, mas você percebe isso quando você faz uma gravação. Então, quando você pega lá e grava uma voz no WhatsApp, aquela é a sua voz. Aquela é a sua voz, tá certo? Bom, então temos essas mudanças básicas e cada ela tem o seu devido ritmo. Agora, quem é o bam responsáveis por essas mudanças? Quem são? O papel dos hormônios. Tá? E aí, quando a gente fala desse papel dos hormônios, eu vou trazer duas coisas para vocês. A gente precisa saber diferenciar. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou fixar aqui anotado. As características sexuais primárias e as características sexuais secundárias. Quando eu falo de características sexuais primárias, elas são aquelas características básicas que definem o sexo, tá? Então, são as características básicas que definem o sexo. Ou seja, quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher. É básica, definir o sexo. Claro que a gente está falando aqui, gente, da parte biológica, tá certo? Estou falando de sexualidade em relação à interação de interesse sexual. Estou falando do sexo. Se você nasceu com pênis, você é homem. Se você nasceu biologicamente, né? Se você nasceu com vagina, você é mulher biologicamente. Certo? Pronto. Aí, além das características sexuais primárias, nós também temos as características sexuais secundárias. E é aqui onde mora o bendito hormônio. Tá? Como é que tem a ver isso daqui, essas características sexuais secundárias? Primeiramente, elas são resultados do aumento da produção de hormônios, como a gonadotropina. Esse hormônio, a gonadotropina, ela é produzida lá pelo hipotálamo e o objetivo dela é estimular a produção de hormônios nas glândulas sexuais. Professor, o aumento ali tá errado. Pronto, valeu. Então, basicamente, é isso que acontece. A gente vai ter essa produção desse hormônio para estimular a produção sexual. Então, vou voltar aqui, né, para deixar descrito que é importante. Então, esse hormônio, ele é produzido pelo hipotálamo. Cadê aqui? Hipotálamo não, hipófise. Pela hipófise e estimula os testículos e ovário. E ovários, né, que só tem um ovário. Estimula os testículos e o ovário a produzir os hormônios que geram essas características. E no caso, a gente já conversou também, deixa eu até ver se eu vou trazer ela mais novamente aqui. Vou trazer, que é a testosterona, no caso do homem, e a progesterona e o estrógeno, tá bom? São os dois hormônios das características femininas. Bom, temos as noções básicas daqui, das influências das características primárias e influências das características secundárias. Só que não acaba por aí. A gente tem também uma outra coisa bem clara na nossa organização, que é a nossa determinação cromossomática do sexo. A nossa definição sexual, gente, ela acontece na concepção. A concepção é quando o óvulo e o espermatozoide eles se fecundam. Aqui acontece a concepção. É nesse momento onde a gente vai definir se vocês serão meninas ou se vocês serão meninos. Tá? E o que é que acontece? A gente vai ter a possibilidade de ter 2 genes cromossômicos para fazer essa relação da produção do sexo. O primeiro gene, claro, vem do pai e da mãe, né? O primeiro gene que pode ser formado é o grupo XX e o segundo é o grupo XY. Galera, isso daqui são apenas definições trazidas para poder facilitar o entendimento. Eu vou mostrar para vocês uma imagem dos cromossomas representados por microscópio, dos XX e XY. Aí vocês vão ver que eles não são parecidos nem com o X nem com o Y.
Tá? Mas nessa representação, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu posso ter esses dois tipos de representação. E cada um deles vai fazer referência a um tipo de sexo. Se a pessoa sair com X, X significa que ela vai ser uma mulher. Se sair com XY, que vai ser um homem. Ah, pensei que você ia desenhar um bonequinho de palito também, na mulher. Então aqui é a mulher e aqui é um homem. Aqui são símbolos que se representam, né, gente? Então é isso daqui. Tá. E então, como é que é organizado esses genes cromossômicos? Como vocês estão vendo, a gente pode ter o XX e pode ter o XY. A mulher, já que tem XX, ela pode doar tantos dos dois X. O homem, ele pode doar um gene X ou um gene Y. Então, tecnicamente, quem define o sexo da criança é o homem, tá, gente? Por que o homem? Porque o homem, ele pode doar o gene X e o gene Y. Enquanto a mulher só pode doar o gene X. Porque ela só tem os dois genes X. O homem tem o X e o Y, então ele pode doar um ou outro. Então, quem define o sexo vai ser, no final das contas, o homem. Se a ciência conseguir fazer, eu não sei se já conseguiu, mas se conseguir fazer com que duas mulheres tenham um filho, vai ser uma mulher o filho. Nunca vai ser homem. Tá? Se conseguir fazer, o que eu não duvido, mas eu tenho as minhas ressalvas da possibilidade. Certo? Então, essa é a informação. A gente vai falar bastante disso ano que vem, viu, gente? Quando for falar de genética, tem muito disso daqui que a gente vai ter que tocar. Deixa eu ver aqui onde é que tá o assunto, tem um bocado de coisa ainda para falar. Pronto, bora para nossa próxima página. Agora a gente vai falar dos bichinhos bons. A testosterona e depois a gente fala do estrógeno. Do estrógeno e da progesterona. Vamos lá então. A pessoa se perde às vezes aqui. Bom, o que é que caracteriza a testosterona? A gente vai falar um pouquinho mais. A gente já falou, né, na aula sobre hormônios, a gente vai falar um pouquinho mais dela para a gente fixar esse conteúdo. O que é que a testosterona faz? Primeiramente, ela ajuda no crescimento dos órgãos sexuais, tá? No caso do testículo, que vai aumentar a sua produção de sêmen e vai ficar um negócio mais contínuo, e do pênis. Então a gente vai ter... Eita, Matheus. A gente vai ter essas mudancinhas básicas aqui. Então a gente vai ter o crescimento do testículo e o crescimento do pênis. Além disso, aí vem as características, são tudo características secundárias, gente. Além disso, vamos ter o desenvolvimento da massa muscular ou da musculatura, né, como vocês queiram dizer. A gente vai ter a mudança mais clássica, que às vezes as pessoas chegam e tomam sustos, né? É a mudança do timbre de voz, né? Mudança do timbre de voz. Provavelmente ano que vem, quando vocês se falarem novamente, aí vai estar os meninos tudo com as vozinhas. No, e aí, como é que você tá? Tudo bom? Eu não tenho jeito não, o meu é essa voz mesmo. Calma, dê tempo aí, que daqui a pouco você vai estar lá. Daqui a pouco você tá com a voz mais grossa do colégio. E aí, cara. Dê tempo. As mudanças vão acontecendo, tá? Ela é que elas não acontecem no estalar de dedos. E elas vão acontecer de forma tão gradual que você não vai perceber, cara. Você só vai ouvir, nossa, como sua voz tá grossa, seu grosso. Os familiares falam assim, mas eu não vejo diferença nenhuma. Pois já mudou, cara. Já mudou. Olha a voz de uma criancinha, a sua voz era igual. A grossura da voz era igual. Inclusive, olha que fator curioso sobre a vida. Os adultos, quando envelhecem, eles criam antipatia a sons agudos. Que é isso? Esses sonzinhos assim fininho, eles incomodam o ouvido da gente. A gente fica... incomoda horrores. Por que isso? Vocês adivinham por quê? Chegam a adivinhar? Curiosidade do dia? Estresse. Não. Porque crianças, elas têm um som agudo. Não é porque a gente odeia a criança.
Mas é que quando você está na fase de desenvolvimento, de você vai ter um filho, que você tem um filho, o som agudo da criança, o choro, essas Dá características... vontade de morrer quando eu vejo uma criança chorando por drama. Parece que é mais agudo o choro. Mas olha o que acontece, ó. O choro agudo, o que é que faz? Se a criança está chorando, é porque está com algum problema. Então um adulto se incomoda com esse barulho e vai mais rapidamente resolver essa solução, esse problema. Então chama a atenção mais rapidamente. Vocês terem noção, gente? Eu acordo com uma frequência à noite só ouvindo o Levi falando alguma coisinha. Ele fala alguma coisa, eu já acordo e já levanto. Instantâneo. Tipo assim, pra eu levantar, eu ligo o despertador e boto o alarmezinho lá, a soneca umas 15 vezes, tá? Com o Levi não. Com o Levi já acordo já levantando assim, opa, por causa do som agudo. Curioso, é um fato curioso, tá? Só uma curiosidade. Temos também o crescimento de pelos no rosto e no resto do corpo, tá? Então eu tenho crescimento nas partes genitais das pessoas, né? Tanto das meninas quanto dos meninos, mas no caso aqui mais específico da testosterona dos meninos. Inclusive, esses pelos, gente, os pelos genitais, eles têm uma das funções deles é justamente proteger o órgão genital, certo? Curiosamente. Muitas pessoas tiram por questões higiênicas e por questões estéticas, mas o objetivo desses pelos, ele basicamente é a de proteger o órgão genital, tá bom? Professor, e se eu tirar tem problema? Olha, a evolução tá aí, pô. A gente já se veste, a gente já usa cueca, a gente já usa roupa, as meninas também se vestem, usam calcinhas e tudo mais. Não vai ser o fim do mundo ficar sem os pelos, sabe? Não vai dar nenhuma confusão séria para vocês. Mas tem que entender que eles servem para proteção das partes íntimas de vocês. Bom, além disso, a gente tem aqui ó, o fatídico momento para tanto as meninas quanto os meninos. O aumento da oleosidade no corpo e cabelo. Aí vem aquela oleosidade na pele, que a pele fica brilhando por qualquer coisa. Até que eu não tenho muito esse negócio. E aí, fio, essa oleosidade causa que vocês não degostam nem um pouquinho, né? Que é a famosa espinha. Tá? A oleosidade causa espinha. A minha recomendação básica para quem tem oleosidade no corpo e na pele e quer evitar espinha é lavar com uma frequência muito grande a mão e rosto. Até hoje eu lavo com uma frequência grande. O chá de boldo, verdade, né? Esqueci do chá de boldo, gente. Chá de boldo é bom pra tudo. Né, Matheus Amigo? E além disso, a gente tem um aumento da produção de suor. Por que isso? O nosso corpo está produzindo feromônios, que são aqueles hormônios que têm atração, envolvem atração sexual entre meninos e meninas, entre mulheres e homens, tá bom? E tem aumento desse suor. Só que junto com esse suor, vem aqui, ó. A caatinga. Vem o CC, a caatinga. E aí, nesses quesitos aqui, é basicamente proliferação de bactéria. Como é que você faz para evitar isso? Primeiro, você toma chá de boldo, que ajuda. Depois, aí você pode usar um limãozinho. O limãozinho aqui diz que resolve. E claro que a forma mais correta, a mais certa, a mais funcional é o uso do desodorante, tá, gente? Você já usou limão? Já, eu achei minha avó que mandava usar. Na adolescência é tudo excessivo, gente. O cheiro é excessivo, as mudanças são excessivas. A taxa de hormônio da gente, ela brinca com o nosso sentimento, entendeu? Ela fala, o quê? Tá se achando? Pera aí que eu vou resolver. Aí, pau, brinca com o nosso sentimento. Faz a gente feder, faz a gente suar, faz a gente ficar com espinha, faz mudar um bocado de coisa. É triste, mas ele brinca com a gente. No caso das mulheres, temos o estrógeno e a progesterona. E basicamente a gente fala deles relacionados sempre à gravidez, porque boa parte das características sexuais elas vão se desenvolvendo relacionadas à reprodução. Tá? Então na mulher o que acontece esses dois hormônios? Lembrando que mulheres também produzem testosterona na suprarrenal em uma quantidade menor, mas produz, tá? Um pouquinho só. O estrógeno e a progesterona, o que é que eles fazem? Basicamente, ele causa o amadurecimento dos ovócitos. O que são os ovócitos? São os bichinhos que vão formar os óvulos, tá? Que são os gametas sexuais femininos. Aí vem aqui, como eu falei, aumento dos mamilos
e seios femininos começam a ter o desenvolvimento das glândulas mamárias, os seios começam a se desenvolver. Também ajudam no crescimento de pelos por todo o corpo, tá? Além disso, tem também o aumento da oleosidade no cabelo e pele. Essas características masculinas, rapidão, tá? Essas características masculinas também elas envolvem nos dois sexos, tá? O aumento da produção de suor, entre a mudança do timbre de voz, que também é uma mudança e tudo mais, tá bom? Pode falar. Seios tá errado. Hã? Seios. Vixe! Faltou um ó. Então a gente tem também essas mudanças aqui, ó. Aumento na produção de suor. Ela também acontece. Ai. Dá uma agonia quando a gente faz as coisas e dá 10 vezes errado. A gente tem aumento na produção de suor. E além de tudo isso, a gente pode ter também aumento do peso e deposição de gordura nas nádegas, nas coxas e nas mamas, tá bom? Então, basicamente, são essas daqui as grandes mudanças que acontecem na questão hormonal do corpo de vocês e que dão o formato do corpo que vocês têm, certo? Quando há casos, por exemplo, como digo... Deixa eu ver se eu tenho aqui esse ponto para eu falar, se não, tem sim, eu vou falar depois então. Eu vou falar sobre casos das identidades sexuais, né? Porque uma coisa é você nascer no corpo de mulher e outra coisa é você se sentir uma mulher. Mesma coisa, uma coisa é você nascer no corpo de um homem, no corpo masculino, e outra coisa é você se sentir um ser masculino. Tá? Os interesses sexuais na questão da homoafetividade e da heteroafetividade. Bom, a gente fala daqui a pouquinho. A gente tem um outro pontozinho bastante interessante aqui, que são as dimensões da sexualidade humana, o quesito que a gente vai tocar aqui. O que a gente tem que falar? Nesse ponto, gente, é diálogo, certo? Não tenho muito o que escrever, não. Mas aqui está relacionado, que a gente fala as dimensões da sexualidade, é o entendimento enquanto a sua sexualidade, enquanto a sua preparação para a sua vida sexual. E aí, o que é que o professor tem a dizer sobre isso? Olha, até pela minha própria vida sexual, porque eu já sou um cara que tem um filho, então já tenho minha vida sexual ativa. O que envolve aqui são coisas simples para todo mundo. Primeiro, o organismo, o seu corpo está pronto para iniciar a vida sexual, não quer dizer que você está pronto para iniciar a sua vida sexual. Tá? A relação ao ato de fazer sexo, independente se seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, qualquer um que tenha um consentimento, qualquer tipo de ato sexual que tenha um consentimento, se o corpo está preparado para isso, não quer dizer que você está preparado para isso. A nossa sexualidade, ela sempre foi iniciada muito cedo. Então, por isso que a gente tem meninas que menstruam com 10 anos, homens que já têm seu corpo desenvolvido com 11 anos, e aí vai variando desses 10 até esses 20 anos, certo? Porque simplesmente, na nossa fase inicial de existência, a vida de um ser humano, a vida média de um ser humano era de 30 anos, no máximo 40 anos. Tá? A gente só conseguiu ampliar a nossa faixa etária de hoje viver até uns 80 anos, em média, simplesmente porque a gente conseguiu desenvolver culturas e tecnologias que facilitassem a diminuição de contaminações, de doenças e de mortes. Então, por isso que faz a nossa faixa etária subir para 80 anos. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter bastante clareza sobre como está relacionado. Aí, o fato de vocês estarem prontos ou não para iniciar a vida sexual de vocês, ela vai depender somente de vocês. Vocês têm que estar com a cabeça de vocês preparadas e conscientes do que das responsabilidades e do ato do interesse de fazer, tá bom? Então, vocês têm que ter essa clareza. É um assunto sempre difícil de falar. Vocês têm que ter uma clareza bem evidente sobre isso. Então, tenham ciências disso. Meninas e meninos, se vocês acham que estão prontos para iniciar sua vida sexual, vai chegar o momento certo para acontecer. Se vocês acham que não estão prontos para iniciar sua vida sexual, isso é uma coisa interna de vocês, vocês não iniciem até se sentirem preparados. Não tem problema, a faixa etária que vai começar não vai fazer diferença na vida de vocês, certo? O importante é que vocês
estejam prontos para iniciar. Porque se vocês começarem a vida sexual sem estarem prontos, sem estarem basicamente preparados psicologicamente, mais psicologicamente do que fisicamente para isso, pode trazer traumas muito sérios a essa atividade, tá? Inclusive com geração de filhos e outras coisas mais. Então, tenham bastante consciência dessa necessidade e do tempo que vocês precisam ter para desenvolver isso. Tá certo, turma? É um assunto difícil de falar e a gente precisa falar da forma mais cautelosa possível para evitar qualquer constrangimento, tá? É sempre um assunto difícil. Vou botar aqui, ó. Início da vida sexual, que a gente acabou de falar. E tem um outro tópicozinho agora, que é justamente o que eu estava falando. Respeito à sexualidade. Galera, a gente tem uma famosa sigla LGBTQIA+. Deixa eu ver se eu acho aqui o significado completo desse negócio aqui, porque até eu não sei. Eu sou da época mais antiga que a sigla era LGBT. Eu acho que é lésbica. Calma, LG, gay, É mais fácil, professor, para bi. Acho que é assim, né? Tá indo Ana Clara, ajuda aí. Lésbica, gay e trans. Entendeu? Pra gente ficar decifrando que o negócio é complicado. Lésbica, Olha, gay, bi e trans. O que na verdade isso aqui, o que significa esse sigla LGBTQI+, basicamente é um movimento político para representar os direitos das pessoas, das minorias, que têm essa relação afetiva de forma diferente do que é considerado normal, né? Que é a heteroafetividade, tá? Aí a heteroafetividade e homoafetividade, vocês têm clareza do que é, né, gente? Heteroafetividade são o caso quando uma pessoa gosta do sexo oposto. E homoafetividade, quando ela tem atração sexual pelo mesmo sexo. Alguém falou que posso falar, né? Mas eu acabei explicando aqui. Basicamente é isso. Então, se eu, Matheus, tenho uma atração sexual por outros homens, então eu tenho uma homoafetividade, né? Eu sou homoafetivo. Se eu, Matheus, tenho atração sexual por mulheres, eu sou heteroafetivo, tá? Essa é a formação mais clara. Professor, tem diferença você ser homoafetivo e heteroafetivo? Sinceridade? Nenhuma. Você ser homoafetivo ou heteroafetivo não diz nada sobre seu caráter, não diz nada sobre você pagar suas contas, não diz nada se você bate nas pessoas, não diz nada se você é uma pessoa boa. Não diz nada, cara. É só uma forma diferente de amar. Somente isso. O termo LGBTQI+, eu tô até aqui com o linkzinho, vou mandar o link aqui no grupo de vocês, lá no WhatsApp. Tá aqui, ó. Esse linkzinho, ele tá dizendo. Gente, eu abri essa página agora, tá? E tô lendo com vocês. Entendeu? Aqui. L de lésbicas, no caso, são mulheres que sentem atração sexual pelo mesmo gênero. G de gays, são homens que sentem atração e afetividade pelo mesmo gênero. Apesar que lésbica e gays, eles entram no grupo da homoafetividade. Bissexuais, que diz respeito aos homens e mulheres que têm atração sexual pela pessoa em si. Eu já tive amigas, conheci pessoas, né, amigas porque eu não tenho mais contato, mas eu conheci pessoas que são bissexuais e elas simplesmente só têm atração pela pessoa. Sim. Ela falava que o sexo pouco importava se era homem ou se era mulher, só sentia atração sexual pela pessoa. Por quê? Porque gostava da pessoa. É uma coisa bem curiosa, assim, eu acho bem legal. Assim, a diversidade humana é uma coisa muito legal. A transexuais, né? A transexualidade está relacionada à orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. Dessa forma, corresponde às pessoas que não se identificam com o sexo atribuído ao seu nascimento. Então, uma pessoa transexual é aquela pessoa que nasceu homem, mas se sentem literalmente uma mulher. Tá? Lésbicas e gays, as lésbicas, elas são mulheres, tá? Enquanto mulheres, elas têm atração por outras mulheres. Enquanto os gays, eles se identificam como homem e também sentem atração sexual por outros homens, tá? A transexual já envolve essa diferença. O que é de queer? Pessoas com gênero queer na verdade, né? Queer. Pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso das drag queens.
A teoria queer defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultados da funcionalidade biológica, mas de uma construção social. O I, que é o intersexo, a pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino e sua combinação biológica e desenvolvimento corporal não se adequam na forma binária. Eu sou velho, gente, eu não consigo compreender direito, não. Você sabe o que é intersexual? Vocês podem me explicar? Professor, eu tenho vontade de entender, só que, tipo assim, é muita coisa. Kaline e Ana Clara, se pronunciem e ajudem a gente. Professor, assim, eu não sei muito bem e tal, mas, tipo assim, eu acho que é quando a pessoa, tipo, ela não se vê nem do jeito feminino, nem do jeito masculino. É tipo assim, ela se vê, tipo assim, sem ser em um dos dois, sabe? Tipo, nenhum nem outro. Tô entendendo. Acho que é isso, acabei de pesquisar. Eu não pesquisou? sei, Tipo, não se encaixa em nenhuma das noções. Eu não me encaixo nisso, mas eu acho que deve ser isso. Não sei. eu só é a curiosidade tem coisas que a gente não sabe. Aqui tá dizendo realmente que não se enquadra na forma binária. Eu tinha visto não se acha um assim cara masculino do nem feminino. TikTok que ele se identificava com isso e era tipo isso. Então é aqueles casos daquelas pessoas que se vestem de forma, a gente chama de assexuada, seria isso? Aquelas pessoas que buscam, por exemplo, se vestem de forma que você não consegue identificar se é homem ou se é mulher? Sim, é basicamente isso, eu acho. Professor, eu acho que, tipo, intersexual é quando você não se encaixa em nenhuma das noções de sexo masculino ou feminino. Uhum. E assexual é quando você não sente atração por nenhum dos dois. Eu acho que é isso. O assexual, mas isso não é. Assexual Assexual é quando a relação sexual ela não tem prioridade. Entendeu? Eu posso ter meu formato ser um homem, como eu sou um homem aqui. Só que eu olho para as meninas, eu olho para os meninos, não tenho nenhuma atração sexual. Tá? A mesma coisa com a mulher, né? A mulher olha para o sexo masculino e feminino, não tem nenhuma atração sexual. Ela é uma mulher, ela se identifica como uma mulher, mas ela não tem atração sexual. O intersexo, aqui não, aqui você não se identifica nem com mulher nem com homem, você não se acha nem mulher nem homem. Tá? Ele colocou aqui, ó, que o mais de sigla, ela está relacionada aos grupos sexuais, às variações da sexualidade de gênero, né? Aqui está dizendo, aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, que sentem atração por outras pessoas independente do gênero. Não conheço o pansexual. Mas existem outras. É a mesma coisa de bissexualidade, só que a bissexualidade não incluía pessoas trans, aí criaram a pansexualidade. Sim. Vocês estão sabendo, gente. Muito obrigado pelas informações. Eu gosto de aprender essas coisas com vocês também. Tá? Eu conheço muito dessa coisa, gente. Eu sou ligado em algumas informações. Eu sou um cara que eu conheço os meus preconceitos e eu luto todo dia contra os meus preconceitos, dos mais diversos que tem. Alguns já estão super bem trabalhados, mas outros a gente vai trabalhando porque a minha geração, gente, nasceu na década de 90, viveu a década de 90. E se vocês pegarem qualquer coisa relacionada à década de 90, racismo e homofobia eram pauta de piada, gente. Eram as coisas mais divertidas para se rir, eram coisas racistas e homofóbicas. Quem já ouviu aqui a banda, por exemplo, me falaram um dia desses, eu tô falando de vocês, o Mamonas Assassinas? Eu. Olha as músicas de Mamonas Assassinas. Olha a música Robocop gay. Tá? Pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É uma música extremamente homofóbica, cara. É absurdamente homofóbica. Tá? Aí você pega, quer ver um cara que vocês devem conhecer? Você já ouviu falar de Didi, né? Didi Aragão? Renato Aragão? Não. Didi dos Trapalhões? Nunca ouviu falar desse cara? Sim, tipo, quando eu era pequena achava muita graça. Só que hoje eu não gosto muito das piadas. Hoje eu olho e fico, meu Deus, o que esse como é que eu ri disso, véi? Mas as piadas dele, o intuito das piadas é ser simplesmente nesse sentido mesmo, tá, gente? É serem piadas mais simples possíveis e que tenham graça nas coisas mais bestas possíveis. É como se fossem as piadas dos Minions. Não tem os Minions do filme, o meu malvado favorito? Aí as piadas dos Minions são as piadas de pum, sabe? São piadas de bater a cabeça e a gente dá risada. É isso, não é ruim não, é um estilo de piada diferente. Mas acontece que esse Didi aí que a gente tá vendo que faz essas coisas, na década de 90, 80, né? Final de 80 e início de 90, ele fazia parte de um grupo chamado Os Trapalhões. E tinha Mussum, que tinha ele, Dedé e tinha Zacarias, né? No caso, Dedé, Zacarias e Mussum já faleceram. Eu nem lembro mais o nome dele.
Pois pesquisa depois aí, ó, Os Trapalhões. Vocês vão ver que vão encontrar de uma forma ou de outra alguma piada extremamente Tu machista. nunca assistiu, Gustavo. Já, mas eu não lembro o nome deles assim direito. Não tem problema não. Ah, tá. Aí vocês vão ver que existem várias e várias relações com piadas extremamente machistas. Às e vezes você fica até homofóbicas. com vergonha quando vê uma piada dessa. E vocês podem ver que pessoas, assim, claro que a gente está em outra realidade, mas existe a possibilidade de pessoas, por exemplo, da minha idade, pouco mais velhas do que eu, se vocês verem ações machistas e racistas. Assim, não julgando ninguém, mas a possibilidade dos avós de vocês terem ações machistas, racistas e homofóbicas é, ó, absurdamente alta. Porque a geração que eles desenvolveram, que é a geração de vocês agora, eles não tinham acesso a essas informações e simplesmente isso daqui era errado. Tá? E a gente sabe, pelo amor de Deus, isso aqui é só uma escolha sexual diferente. Isso aqui não vai tornar a pessoa melhor nem pior do que ninguém. Bom, gente. Últimos 2 pontos. A gente tem 6 minutinhos para falar. Duas coisas para a gente falar. Outro fator que é considerável que a gente já está trazendo aqui é vocês verem o bullying relacionado à sexualidade. Galera, o ser humano tem a péssima mania de achar o que é diferente é errado. Tá? Se foge o padrão da curva normativa, aquela curva que a gente diz que é o correto, o restante está tudo errado. Então, a normativa da gente é da heterossexualidade. Ser heterossexual é o correto, segundo a normativa. Só que ao ter esse negócio intrínseco na gente, a gente tem alguns casos de pessoas acharem o absurdo do absurdo, ações de que simplesmente quando vê pessoas abraçadas, homens abraçados, chegam à agressão física por acharem que eles estão errados. Sabe? O que não tem a gente não tem a menor lógica você decidir o que é uma coisa errada ou uma coisa certa, principalmente em relação à sexualidade da pessoa. Já aconteceu casos, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, pai e filho. Já briguei com minha mãe tanto por causa disso. Afetividade. Professor, a minha mãe, tipo, Oi. ela começava, quando ela ficava fazendo umas piadas meio erradas, né? Eu ficava, tipo, repudiando, dizendo que isso não era certo e tal. Ela começou a dizer, então você também vai começar a gostar de mulher? Eu, sim, o que merda tem a ver isso? Tipo, Mas é o que eu tô ela falando pra começou vocês. mas você vai gostar de mulher, então copia também. Eu fiquei, tipo, eu não tô escutando isso. É assim, gente. É o que eu tô falando. Olha, eu tive bastante estudo sobre isso. Minha mãe chama meu pai de piadas nisso. Mas vocês verem como é que são, né, cara? Eu tenho todas as minhas noções dos meus preconceitos, eu tento trabalhar isso. Eu sou professor. Por eu ser professor, eu já tenho que ter a mente aberta de entender que tudo é possível. Tá? Mas os pais de vocês e as mães de vocês, dependendo da profissão, ficaram meio presos em uma realidade diferente. Pode acontecer, como tem pais, com certeza vão ser extremamente claros. Eu tenho um filho, Levi. Professor, e se seu filho for gay? Que seja feliz, pô. Que pelo menos ele tenha coragem de me falar. Ele saiba que eu vou estar do lado dele. Não vai fazer a menor diferença pra mim. Tá? Ele ser gay ou ser hétero. Não vai fazer a menor diferença. Ele vai continuar sendo meu filho. Isso é uma relação que eu trabalhei em mim, certo? Eu trabalhei em mim como pessoa. Olha essa notícia, gente. Eu lembro disso. Eu lembro disso e foi a partir daqui que eu comecei a avaliar direitinho sobre essa situação. Por isso que eu lembro. Falei, gente, como é que pode isso? Quer dizer que, na época eu falava, quer dizer que se eu tiver um filho e ficar abraçado, eu posso ter minha orelha cortada porque eu tô abraçado com meu filho? Meu Deus. Claro, gente, olha o ano da matéria, ó. 10 anos atrás, julho de 2011. Certo? Simplesmente, na Avenida Paulista, vários casos, gente, de homofobia. Pai abraçado com o filho teve a orelha cortada porque o cara achou que ele era gay. Gente, pelo amor de Deus. Tá? Eu tô trazendo para vocês terem noção de que eu tô falando, isso aqui é fruto das décadas de 80, fruto da década de 90, onde toda essa intolerância ela foi normalizada e tornada piada. Tá? Aquela história de que isso é errado, Deus não permite, não sei o quê. São normatizações que a galera traz que não ajudam muito, sabe? Velho, tipo, não tem sentido. Não ajuda muito. Professor, eu vi esses dias um negócio lá que um casal de lésbica matou o filho por causa que o filho não queria ser gay. Eu vou até ver isso daqui, peraí. Casal de lésbica
Mata. Eu vi esse dia, não sei se é porque verdade, não. queria Eu vou falar ser uma gay. coisa eu vou falar. Não tem como ter certeza se é real ou não, né? Pode ter sido só uma acusação infundada. Calma. Da fake news, né, mano? Pois é, e tipo, Eu não sei se é Mas verdade. aí, pra mim, não é, Eu não sei se não é é pela sexualidade. Aí é Olha, psicopatia. eu também acho. Porque aqui eu achei a matéria que você tá falando, a matéria de 2019. Pelo menos é a que eu achei. Antissocial e fugitivas. A vida de duas mulheres que esquartejaram um menino. Tá? Tem aqui a matéria. Mas aqui eu vou ter que ler a matéria para dar uma opinião sobre isso. Eu separei a matéria aqui, vou até salvar para eu poder ler sobre isso. Tem muita cara de psicopatia aqui, sabe? Tem muita cara de psicopatia. Violência doméstica. Por exemplo, hoje, nas nossas recentes, né? Ó, gente, deixa eu falar só mais duas coisinhas aqui. Antes de tudo. Que eu tenho que fechar, que só temos 1 minuto de aula, né? Senão eu queria completar essa frase com vocês, mas a gente fala em outro momento. Me lembre pra gente conversar sobre isso. Quando a gente fala de sexualidade e saúde, a gente tem que ter uma noção clara. O início da puberdade requer também acompanhamento médico. No caso dos meninos, urologista. No caso das meninas, ginecologista. Para que isso? Para poder ver se toda a sua mudança está de acordo e está tranquila. Galera, é muito difícil os homens irem no urologista e mulheres no ginecologista nessa primeira fase. Mas o início da puberdade, ela precede essa necessidade. E sim, vai ter os momentos, esse tipo de médico traz algumas situações constrangedoras pra gente. Como, por exemplo, para mim foi extremamente constrangedor. Eu tive esse acesso, não na época certa, mas eu tive. De simplesmente verem meu pênis. Eu, quando criança, um homem mexendo no meu pênis. Das mulheres, provavelmente, um homem ou uma mulher, um médico que esteja mexendo na sua vagina para poder fazer os exames e tudo mais. Eu não mostro nem pra minha mãe. Pois é, cara. Mas é questão de saúde. A gente precisa ter essa clareza, essa noção. Bom, e sua mãe já viu horrores de vezes, viu? Inclusive limpou sua bunda, ó. Ave Maria, não tá no gibi. Mas agora não deixa. Né? Eu sei. E por último, a aula da gente é pra ir até que horas? É 10h10 ou é 10h20? 10 horas. Já passou 10 minutos da aula? Já. São 10h10. 10h10, gente. Desculpa, pelo amor de Deus. Última coisa. Gravidez na adolescência. Depois a gente fala. Tá bom. Desculpa, gente, pelo horário. Estourei demais o horário. Hoje, professor, eu nem tinha visto que tinha passado. Eu também não, cara. Então, pra mim, não. Eu Pra mim, também tinha não, passado. cara. Vocês mentem. Não, Todo